Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e neste vídeo eu vou te explicar o que é o Nest.js, como criar um projeto com ele e como que ele funciona brevemente. Tudo isso em apenas 15 minutos. Então se é o que você queria aprender rapidamente, você chegou no vídeo certo. Então, muito brevemente, o que é o Nest.js, certo? O Nest.js, ele é um framework opinativo para back-end JavaScript. Perfeito? Essa seria a melhor definição. O Nest.js também vale salientar que ele tem uma outra característica bem particular, que ele é focado em TypeScript, certo? Então vocês vão ver aqui que a gente não vai programar com JavaScript, a gente vai programar com TypeScript. Se você não sabe nada de TypeScript, nunca viu TypeScript na vida, talvez algumas coisas pareçam um pouco estranhas conforme eu for fazer a prática com vocês aqui, tá? Não é impossível você entender se você não conhece TypeScript. Até porque o TypeScript ele é um superset do JavaScript. É o JavaScript com esteroides, como eu costumo dizer, tá? Mas é importante ter uma base mínima para você conseguir de fato trabalhar em projetos com Nest.js. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com vocês é abrir o terminal de linha de comando para a gente juntos fazer o passo a passo de criação de um projeto. Aí a gente vai entender a estrutura do projeto, vai modificar esse projeto para adicionar algumas funcionalidades nele e ir vendo como as coisas vão acontecendo. Você tem que ter o Node.js instalado na sua máquina, ok? Tem vídeo aqui no canal de como instalar o Node.js. Eu estou aqui com a versão 20.9, que é uma das últimas versões LTS, que é o recomendado sempre, tá? Que é a versão estável do Node. E aí, uma vez que eu esteja com essa versão instalada, eu posso estar criando, né, um projeto Node.js ou, dentro do ecossistema do Node, criando projetos de outros frameworks. Um desses frameworks é justamente o Nest.js. Como é que eu crio um projeto Nest.js? Primeiro passo, entre numa pasta onde você guarda seus projetos na sua máquina, tá? Eu vou jogar no desktop aqui, porque esse é um projeto só dessa aula, né? Eu já tenho meus projetos, eu guardo em outras pastas no meu computador. Mas aqui eu vou jogar no desktop mesmo. No seu caso aí, geralmente você vai guardar numa pasta Projects ou alguma coisa assim. Dentro da pasta onde você quer guardar o projeto, você vai rodar o seguinte comando. npx, que é para baixar e executar um pacote, @nest.js, certo? O @nest.js, sempre que você quiser alguma coisa do Nest, você vai começar com @nest.js, /CLI, que é Command Line Interface, né? Ou CLI, na pronúncia inglesa, né? É o utilitário de linha de comando, tá? É como se fosse o executável do Nest para fazer coisas pra gente. Esse CLI em específico, uma das coisas mais comuns a gente fazer com ele é utilizar o comando new, que é para criar um novo projeto. Então ele vai baixar o utilitário, vai executar com o comando new. E aí você vai dar o nome do projeto. Por exemplo, first example, né? Primeiro exemplo em inglês, tá? Então isso aqui vai criar uma pasta first example no meu desktop. Dentro dela vai criar os arquivos e pastas necessários para que eu tenha um Olá Mundo em Nest.js. Em cima desse Olá Mundo, a gente vai estudar a estrutura, a gente vai modificar e a gente vai adicionar funcionalidades. Olha, ele está dizendo que eu vou ter que instalar os seguintes pacotes, sem problema, confirma no Y. Ele vai baixar, né, conforme a velocidade da sua internet, pode demorar mais ou pode demorar menos. Primeira pergunta, né, ele está me dizendo aqui, ó, nós iremos fazer o scaffold da sua aplicação em alguns segundos. O scaffold seria essa estruturação inicial, certo? Qual gerenciador de pacote você gostaria de usar? Né? Você adora utilizar. O mais comum é a gente utilizar o NPM, tá? Eu particularmente utilizo o NPM. Mas se você souber e gostar mais do Yarn ou do PNPM é indiferente, certo? Só você não pode mudar isso depois. O mais comum no mercado é utilizar o NPM, que é o que vem padrão com o Node. Então confirme. Ele vai criar essas pastas e arquivos para você e vai iniciar a instalação do Nest.js. E aqui entra um outro ponto que é diferente do Nest em relação ao Express e outros frameworks não opinativos. O Nest ele é muito mais robusto, e quando a gente fala muito mais robusto, ele tem uma estrutura muito mais pesada, certo? O que isso quer dizer? Por padrão, você já vai começar um projeto Nest.js com muito mais arquivos, com muito mais pastas e consumindo mais recursos do que com, por exemplo, o Express, né, que é o framework aí mais popular do Node.
Ele utiliza, inclusive, o Express, né, por baixo dos panos, mas ele adiciona mais camadas em cima dele e várias coisas já prontas pra gente. Então é natural que ele acabe consumindo aí mais espaço em disco e mais memória para executar, tá bom? São os reveses, né, da gente ganhar em produtividade e também ganhar em um framework mais opinativo, beleza? Então tá fazendo a instalação pra gente. Isso pode demorar mais ou menos também. Já foi. E aí ele já diz aqui, ó, próximo passo, né, cd first example e npm run start. Então vamos lá, cd first example, entrei na pasta, npm run start. Ele vai subir, ó, ele vai executar o comando nest start e ele vai subir a nossa aplicação aqui na máquina. Tá? Então, ó, nest application started. Tá? Aqui dá para ver os logs, tudo que ele fez, né? Quais módulos ele subiu, controllers, etc. Depois a gente explica melhor isso aqui. Então, subiu uma aplicação Nest.js na minha máquina, por padrão, certo? Ele vai subir um Olá Mundo pra gente na porta localhost 3000. Tá? Então, acessar localhost 3000 no navegador, vai ter um Hello World lá me esperando. Beleza? Então, isso mostra que a nossa aplicação Nest.js conseguiu subir com sucesso. A gente aprendeu como criar um projeto Nest.js, um Olá Mundo do zero, certo? E agora, na segunda etapa, a gente vai dar uma olhada no que ele criou de fato. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir aqui na minha máquina o VS Code, já vou compartilhar de novo aqui com vocês, que é a ferramenta que eu utilizo aí para programar, certo? No mesmo vídeo que ensina a instalar o Node.js, ensina a instalar essa ferramenta também. E eu vou abrir o projeto que a gente acabou de criar. Ele ficou aqui em desktop, first example. Dá um open na pasta. E ele vai mostrar aqui pra gente a estrutura de pastas do Nest.js. Primeira pasta, certo? Raiz, vamos olhar a raiz do nosso projeto. Eu tenho uma pasta dist. A pasta dist, a gente não mexe nela, certo? Ela fica com a versão final, o build de produção do nosso projeto. Tem a Node Modules, que é a pasta padrão aí para guardar as dependências. É um projeto Node.js como qualquer outro. Eu tenho a SRC, que é a pasta source, né? A pasta dos fontes do seu back-end. Deixa ela quieta por enquanto. Eu tenho a pasta test, que é para guardar os seus testes unitários. Eu tenho aqui um arquivo de ESLint, né, que é para configuração do linter de código. O gitignore, que é para configuração do que vai ou que não vai para o repositório. O pretter, que é para a parte de indentação, né, de embelezamento, vamos chamar assim, do código. E aí eu tenho um arquivo nestcli.json, que é o arquivo de configuração do Nest, certo? Depois eu tenho o package.json, que é padrão de arquivo de projetos Node, certo? Um README, que é para informações, né, sobre o projeto. O testconfig e o testconfig build, que são configurações do TypeScript. Lembrando que o Nest.js trabalha com TypeScript, certo? Agora, as duas pastas que mais nos interessam, certo? É a pasta source e a pasta test. Na pasta source, você vai colocar os arquivos da sua aplicação, do seu back-end. Na pasta test, você vai colocar os seus arquivos de teste, tá? Para entregar aquele Olá Mundo, e não só aquele Olá Mundo, tá? Para entregar qualquer comportamento de back-end que vocês quiserem, né? Foi criado aqui por padrão para gente 5 arquivos, certo? O primeiro arquivo, o coração do nosso back-end, é esse main aqui. Esse main é o que dá o start no nosso back-end. Eles chamam esse cara aqui de bootstrap, né? De função bootstrap. Bootstrap é para dar aquela start inicial, né? Lembra o boot do computador, a gente chama, né? Aqui é a mesma ideia, é o boot do nosso back-end. O que ele faz? Ele cria uma aplicação Nest utilizando um app module por padrão. As coisas começam a fazer parte de fato da nossa aplicação dentro do app module. Se eu entrar aqui no app module, que é este outro arquivo aqui, aí eu começo a ter algo que de fato faz parte da minha aplicação, que não é genérico, como no caso do main. Beleza? Então eu vou ter numa aplicação Nest.js, no mínimo, um módulo. Tá? No mínimo um módulo, que é esse app module aqui. Mas eu posso ter mais de um. A função do módulo é conectar as pontas. No Nest.js é tudo muito componentizado, é tudo muito quebrado em caixinhas, totalmente desacopladas, para que eu possa testá-las de maneira independente. E aí o module é quem faz essa conexão entre as caixinhas. Então aqui eu coloco, por exemplo, quais são os outros módulos que este módulo aqui, porque um módulo pode conectar outros módulos, quais outros módulos eu preciso,
eu digo quais são os controllers que eu preciso nesse meu módulo e quais são os providers, né, os provedores de serviços, ou também quais são os serviços que eu preciso nesse meu módulo aqui. Luiz, qual que é a diferença? Um módulo, um controller e um service, que são os três principais atores do Nest.js. Um módulo é a caixa, né, que vai ter várias coisas dentro. Dentro dessa caixa, eu coloco os controllers, que são responsáveis para fazer o roteamento da requisição. Né? Ó, chegou um get na rota X, chegou um post na rota Y, e ele vai direcionando. Isso faz o controller. E também o módulo carrega os services, que os services são quem executam de fato as coisas, certo? O controller é como se fosse ali o volante, né? Faz a conexão da defesa com o ataque no futebol. Né? O cara do meio campo ali, próximo do meio campo. Então o App Service, ele já é o cara que faz o ataque, que executa de fato, né, a ação, né, seja ir no banco, seja executar uma regra de negócio, tá? Claro que você pode depois ainda ter mais divisões, ter mais separações, mas via de regra que o Nest propõe, a estrutura opinativa do Nest é essa. Então chega a requisição no meu back-end, estou na 3000, ele passa para o módulo com o qual ele subiu a aplicação, que é o App Module. O App Module, né, conforme a rota que foi chamada, vai passar para o seu controller. No caso ele tem só um controller, né? Então ele vai tentar passar para aquele controller que ele tem, mas ele poderia ter mais de um. O controller, por sua vez, fica aqui no app.controller.ts, ele vai ter as funções para cada rota existente na sua aplicação. Então, no caso aqui, por padrão, eu tenho um controller de aplicação com uma única rota para receber um get, né, e fazer um hello world, certo? Então, via de regra, né, grosso modo, é isso que ele faz aqui. Requisição que eu fizer, ele vai exibir aí uma rota de hello world, tá? Quem vai entregar esse hello world é o service. Então, lembrando, né, o módulo passa a bola para o controller, que passa a bola para o service. Então, se eu olhar aqui o que faz na minha função de get hello, ela chama um app service, que é do tipo app service, que tem uma função getHello, que retorna uma string hello world. Certo? Então é este que é o processo. Tá? Este que é o fluxo, que tudo vai girar em torno desse fluxo aqui na aplicação Nest.js de vocês. Certo? Então, e dentro de controllers, olha que bacana, eu vou ter as funções, uma para cada rota, e como é que eu digo para o Nest.js que isto é uma rota? Eu tenho que colocar nele a annotation do verbo e do path daquela rota. Então aqui eu estou dizendo @get. O que isso quer dizer? Que essa função vai ser executada toda vez que na rota barra a gente receber um get. Vai ser executado esse cara aqui. E se eu quisesse ter mais um nível, eu poderia colocar ele por parâmetro aqui no get. Então, eu quero, quando for get hello. Eu não quero um get na raiz, eu quero um get em hello. Certo? Então, se eu salvar aqui, por exemplo, voltar lá no meu navegador, então, se eu for fazer um get na raiz, ele vai dar um erro. 404. Não existe essa rota, get na raiz. Por quê? Porque no meu código eu coloquei get barra hello. Eu junto os pedaços. Barra do controller com o hello da minha rota. Então, se eu acessar barra hello, aí sim ele me traz o hello world agora. Então quer dizer que eu posso criar outras rotas dessa forma? Claro, você pode criar outras rotas dessa forma. Eu posso ter um get em olá, que aí eu vou devolver um olá mundo. Vai ser um get olá esse cara aqui, por exemplo. Agora eu tenho duas rotas. Uma para hello e outra para olá, por exemplo. Então é assim que você vai criando mais rotas. Você cria a função, bota a annotation com o verbo e o caminho e o que a função faz dentro. Então aqui no hello, hello road e no olá, olá mundo. Beleza? E aí, conseguiu entender mais ou menos como cria projeto, como funciona o Nest.js, como alterá-lo? Bom, se você gostou, eu vou pedir o seu like, retribuição ao meu trabalho aqui na plataforma e recomendar que você se inscreva, que saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Aliás, na sequência eu vou te recomendar mais alguns que eu acho que você vai gostar e na descrição também eu deixei alguns materiais extras. Combinado? Então um abraço e até o próximo.
Valeu!